capítulo 24, nós vamos iniciar hoje, versículo 1. Nós vimos, né, na semana passada, lá no finalzinho dos 50, do 23, a partir dos 50, que dois homens, né, que a princípio estavam ali, né, vou usar o termo as escondidas, como o texto deixa claro lá em João, né, o Nicodemos que vai à noite à procura de Jesus, João capítulo 3, e no caso o José de Arimateia, né, que em razão dos outros não entenderem, mas ele mesmo assim seguia a Jesus. Só que aí vem um ponto detalhado sobre a importância da restauração. E um ponto que a gente pode ver é a transformação. Como nós vimos semana passada, José de Arimateia, sendo um daqueles que estava entre o sinédrio, que compunha, né, o sinédrio, um homem já provavelmente com idade, um homem rico, e ele vai usar da sua influência para quê? Para as claras agora, né? A demonstração viva de testemunho, indo até Pilatos e solicitando o quê? Solicitando o corpo de Jesus para que possa enterrá-lo antes do início da Páscoa, né? Como a gente viu, a hora nona, Jesus ele está à morte, ou seja, cerca de 3 horas da tarde, daqui a 3 horas são 18 horas, então os judeus já não poderiam fazer mais nada, carregar o corpo, fazer qualquer tipo de esforço, então a situação ela era rápida. Tão rápida como a gente vê na continuidade do 50 até o 56, que eles malmente enrolaram o corpo de Jesus no lençol, levaram-no até um túmulo novo, né? Colocaram o corpo de Jesus dentro do túmulo, e a gente vai perceber que eles colocaram, né? O túmulo ele era composto de uma pedra, então colocaram uma pedra, como a gente vai ver já já, no versículo do capítulo 24. E fizeram de maneira rápida. Por causa do quê? Por causa do tempo, em razão da preparação para o quê? Que era o dia que se aproximava, que era o sábado. E aí, versículo 55 do capítulo 23 diz assim: as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo for ali depositado, ou seja, elas estavam acompanhando todo o trabalho, todo o trajeto, viram a situação em que Jesus foi envolto no lençol, a forma como ele foi colocado no túmulo. Versículo 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamo. Se planejaram, né? Para justamente fazer a aquisição desse material. Para quê? Para que elas pudessem, no momento preciso, no momento oportuno, pudessem fazer o tratamento que os homens não puderam fazer em razão do tempo. E olha só o que diz o versículo 56 ainda: e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Então, elas não fizeram nada contra, né? Foram contra a lei de modo nenhum. Elas aguardaram. E aí, no momento oportuno, como a gente vai ver, a partir do versículo 1, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 12. Alguém pode ler para a gente, um voluntário, uma voluntária? Capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 12. Posso ler, irmão? Por favor. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexos, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. É até o 12 ou até aqui? Até o 12, até o 12. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas.
Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Olha só. Obrigado, irmão Sérgio. E aí a gente vê que ele faz o link, né? Final do versículo do capítulo 23, 54 em diante, ele vai fazer o link detalhando as mulheres, por quê? Olha só a ligação que ele faz no versículo 1. Mas, então, no sábado elas descansaram segundo o mandamento, versículo 56, na segunda parte. Aí o versículo 1, mas, ou seja, depois do descanso, depois do sábado, no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. E aí a gente vê aqui no texto de Lucas que não relata qual era a principal preocupação dela. Vocês lembram lá, nos outros textos sinóticos, qual era a principal preocupação das mulheres? Elas prepararam os aromas, o bálsamo, deixou tudo pronto, mas elas tinham algo que elas se preocupavam. Olha comigo lá no capítulo 16. Quem tiraria a pedra, né? Isso mesmo, capítulo 16 de Marcos. Marcos 16, 3. Quem encontrou, pode ler para a gente. Marcos capítulo 16, versículo 3. Olha lá a preocupação que elas tinham. Vou ler aqui, amado. Perguntando uma às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Olha lá, pois era muito grande, né? Lá no versículo 4, relata que era muito grande. Então, quem é que vai remover a pedra? Quem é que vai remover a pedra? Olha a visão, muitas vezes, do homem, sem o entendimento da vontade de Deus. Espera lá. Então, Jesus morreu para quê? Ele se entregou para quê? Ele ressuscitou para quê? Por que ele derramou o sangue dele? Então, precisamos ter esse entendimento, porque essa clareza na nossa mente vai nos ajudar na continuidade da ação de quem? Do poder de Deus através de mim e através de você. Nesse ponto, a gente pode até ver que é peculiar a preocupação delas, assim como eu e você, muitas vezes nos preocupamos com detalhes, e a gente esquece da vontade de quem? Que está agindo através de mim e de você, da vontade de Deus. Da vontade de Deus. E aí que está o ponto. Mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo levando aromas que haviam preparados. Versículo 2. O que Deus faz com a preocupação do homem? Ou, no caso aqui, na preocupação das mulheres. Versículo 2. Quem vai nos retirar a pedra, como leu Neves? E aí, versículo 2, qual é a resposta de Deus? E encontraram a pedra removida do sepulcro. Como aqueles que vivem debaixo da restauração e dia a dia temos sido restaurados pelo poder do Senhor. Precisamos olhar para quem? Os nossos olhos precisam olhar para onde? O nosso coração precisa ouvir a quem? Os nossos passos devem caminhar para onde? Em que direção? Precisamos andar em direção a Deus. Porque Deus, dia a dia, se você parar para prestar atenção, do momento que a gente levanta a cabeça do travesseiro, ao momento que nós vamos descansar de um dia movimentado, trabalhoso, a gente vai olhar e se a gente refletir, a gente vê a mão de Deus em cada momento da nossa vida, não é verdade? Olha o que essas pessoas, essas mulheres estão vendo. Puxa vida, quem vai nos retirar a pedra? E aí, quando elas chegam lá, Deus já havia resolvido o problema. Por quê? Porque elas encontraram a pedra removida. E não era qualquer pedra. Lá em Mateus, se você quiser anotar, capítulo 27, versículo 60, como a gente viu também no Marcos 16, 4, era uma pedra muito grande. Elas viram o detalhe importante, irmãos, que lembra no versículo 55 do capítulo anterior, 23, elas acompanharam José de Arimateia, provavelmente Nicodemos e outras pessoas, outros homens, levando o corpo de Jesus.
colocando o corpo de Jesus e fechando o túmulo, não com qualquer pedra. Os dois textos, seja de Marcos, seja de Mateus, diz que era uma pedra muito grande, era uma grande pedra. E aí elas se julgaram incapazes de poder retirar. Talvez esses detalhes elas não pensaram, mas aí que está o ponto. Quando nós somos incapazes de fazer, precisamos entregar a ação na mão de quem? Na mão de Deus, né? Na mão de Deus. Independente da condição da nossa saúde, da forma como nós estamos, precisamos entregar o nosso caminhar, o nosso futuro, o nosso dia a dia na mão de Deus. Por quê? Porque nós somos aqueles que temos sido restaurados pelo sangue de quem? Pelo sangue de Jesus. Então, precisamos confiar em Deus. Não podemos olhar para a política. Vamos olhar para o contexto religioso. Vamos olhar para ver se estamos bem ou não. Não podemos fazer isso. Não podemos nos distrair com detalhes relativos a esse mundo, porque existe um Deus Todo-Poderoso. Temos alguém à direita de Deus, reinando, e entregou a sua vida por mim e por você, desejando e torcendo para que eu e você possamos fazer apenas a vontade dele. E aí que está o ponto. Elas, ao olharem isso, entram, versículo 3, mas ao entrarem, não acharam o corpo. E aí é duas coisas que vai chamar a atenção delas, versículo 4, como a gente vai ver já já. Então, elas chegam, veem a pedra removida, e depois elas entram, abriram só o sepulcro, entrou no sepulcro, cadê o corpo de Jesus? Um túmulo vazio. Só está, como diz assim, diria assim, o caboclo só está o lugar, não tem mais nada. Ou seja, o Jesus não está lá, ele não está lá. E aí que está o ponto. Versículo 4, ele declara, aconteceu que perplexas a esse respeito. A respeito do quê? A respeito do túmulo que estava aberto. E a respeito do que mais? A respeito do corpo de Jesus que havia sumido. Não estava lá. E aí que está o ponto. Às vezes, quando nós oramos, precisamos orar na confiança que a resposta ela não vem no nosso tempo. A mão de Deus, no sentido da ação de Deus sobre nós, sobre a nossa família, sobre situações que estamos vivendo, ela não virá no nosso tempo. Não cabe a nós, né? Não, e aí, Senhor, como é que está aí o tempo? Não, precisamos confiar. E aí, quando parece sem mais, sem menos, quando nós vemos, olha a resposta de Deus. E como é que a gente fica? Ficamos espantados, perplexos. E olha só como elas ficaram. Perplexos, porque elas não esperavam isso. Diferente delas, eu e você hoje temos a palavra de Deus nas nossas mãos, descrita de maneira assim, bem clara, as maravilhas e o poder glorioso de Deus na vida daqueles que buscam fazer o quê? A sua vontade. E o que a gente precisa fazer? Precisamos confiar, acima de tudo, em quem? No Senhor. Precisamos confiar em Deus e no seu poder. Diga, Neves. Aqui no Mateus, capítulo 28, fala que um anjo, né, houve um terremoto, um anjo sobreveio, né, um anjo desceu do céu, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada, né? E isso foi na presença dela, quer dizer, Jesus, ele ressuscitou e ele saiu do sepulcro, né? Sem que a pedra fosse removida. Então, o milagre, né, que para elas testemunharem foi que o seguinte, nem o sepulcro o deteve lá dentro, na ressurreição. Ele saiu sem que a pedra fosse tirada. A pedra foi tirada na presença dela, né, delas, testemunha, e fala até que os guardas, né, tremeram de medo e ficaram como mortos, né? Uhum. É isso mesmo, irmão? Tô fora do contexto? Não, tá certo, tá certo. E aí a gente pegando essa clareza, né, trabalhando a ideia do poder de Deus, por isso que nós, ao orarmos,
né? Precisamos confiar acima de tudo em Deus, porque já imaginou, como você bem trouxe o detalhe em Mateus, eu recomendo até os irmãos lerem, porque pegando esse contexto de Lucas e olhando Mateus, a gente tem uma amplitude, detalhes que Lucas, ele não, em razão do contexto, da abordagem dele, ele não descreve, mas pelo contexto de Mateus, ele descreve de maneira detalhada. E um ponto, quando você estava falando, Neves, me veio à mente, é justamente aquela expressão de Jesus, lá em Mateus, capítulo 18, aliás, versículo 18, quando ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do mundo dos mortos não prevalecerá contra ela. Como você bem colocou, Jesus, ele já não estava no túmulo no momento da pedra. A pedra foi só algo para os homens visualizarem a ação poderosa de Deus, porque como você bem abordou, irmão, Deus, né, ele tem o poder acima da morte, e ele está dando essa garantia. Então a gente pode ver lá que Mateus, ele diz que o seu povo, ou seja, a sua igreja, eles não serão vencidos pelas portas da morte, né? E o que Jesus está fazendo aqui? Ele está dando a garantia de que ele o quê? Ele tem poder sobre a morte. Lá em Apocalipse, capítulo 1, ele trabalha esse ponto também, que ele tem as chaves da morte, né, e do mundo dos mortos. E aí que está o ponto. Quem é que tem esse poder? É Jesus. A gente pode ver que Deus, né, ele fez, né, ele deu a vitória sobre a morte. Isso é para que eu e você nos sentíssemos desconfiados, para que Pedro, os outros, o próprio Lucas, anos depois, né, décadas depois, ao descrever esse momento, ele se sentisse entristecido, desconfiado, desanimado, de modo nenhum. Isso é para que eu e você saibamos que se Deus tem o poder para fazer com que a sua igreja ela vença a morte, o que são as outras coisas diante de nós que podem nos impedir de cumprir a vontade de Deus e viver a restauração dada por Cristo em nossas vidas? Deu para entender? Olha só o ponto importante. Significa que Deus quebrou todas as barreiras. E o que a gente precisa fazer? Precisamos ser perseverantes. Precisamos viver como restaurados em Cristo. Porque Jesus mesmo, durante todo o ministério, a gente vai ver alguns textos, ele declarando que isso iria o quê? Isso iria acontecer. Então, essas mulheres ficaram perplexas. Aconteceu, versículo 4, que perplexos a esse respeito, apareceram 2 varões com vestes resplandecentes, estando elas, olha só, possuídas de temor, porque elas não estavam entendendo. Diferente de mim e de você. Elas não tinham a descrição disso, não tinham relato disso. Nós não temos um relato, nem 2, nós temos 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. E o mais importante, temos de maneira detalhada, temos 4 homens usados por Deus dando perspectivas do mesmo fato. E cada um complementando, né, como você trouxe, Neves, complementando a perspectiva do outro, mostrando o quê? O todo da manifestação plena do poder de quem? De Deus. E elas temeram. Eu e você hoje precisamos temer, mas não temer sem entendimento, temer no sentido de permanecermos obedientes, porque nós não servimos qualquer Deus. O senhorio que está sobre a nossa vida não é qualquer senhorio, não é um senhorio humano, é o senhorio de Cristo, o nosso restaurador, aquele que trouxe a restauração, como nós temos acompanhado durante esses 24 capítulos que temos estudado em Lucas. Estamos vendo a concretização do poder de Deus através dele, no ponto alto, né? E aí, como a gente pode ver, esse é o ponto alto da manifestação do poder de quem? De Deus. E ele continua, versículo 5. E baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre mortos ao que vives? Então está procurando, né? Estão procurando no lugar errado. Claro, elas não sabiam, elas foram lá com um propósito. Logo, se elas foram com o propósito de cuidar do corpo de Jesus, elas queriam ao menos encontrar o quê? Um corpo. Só que eles estão dizendo, né? Por que vocês estão procurando entre os mortos?
Em outras palavras, aquele que vive. E aí que é o ponto importante. Então, eu e você, restaurados em Cristo, estamos vivendo na morte ou na vida? Na vida. Numa vida agora plena, restaurada, como o próprio Pedro diz no seu contexto da primeira carta, né? Trabalhando a ideia de perseguição, que eles são peregrinos, no sentido espiritual, nessa realidade. Por quê? Porque os discípulos não fazem parte mais dessa terra. Está guardado e reservado a eles o que? A morada celestial. E aí que é o ponto que precisamos observar. Versículo 6, ele diz, ele não está aqui. Olha só, por quê? Porque ele não está morto, ele está vivo, mas ressuscitou. Lembrai-vos, e aí como foi bem colocado na leitura, lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. Lembra quando a gente estudou do capítulo 9, até parte do versículo 19, aquela grande jornada que Jesus está descendo da Galileia, indo em direção a Jerusalém? Então, nesse trecho, né, a gente tem alguns textos que falam sobre isso. Eu vou trazer 2, só para a gente trazer a memória, quando Jesus diz, versículo 7, importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de quem? Nas mãos dos pecadores. E seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Olha lá o que diz, só para a gente pegar a menção dessas palavras que os anjos dizem às mulheres. Olha lá no capítulo 9, versículo 22. Lucas 9, 22. Só para a gente fazer uma rápida recapitulação dos dizeres de Jesus. 9, 22. Jesus dizendo, diz assim, 9, 22, praticamente bem parecido com as palavras que o anjo está dizendo. E dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Quem é que tem o poder? É Jesus. Quem é que tem o poder? É Deus. Deus está cumprindo em Jesus o quê? O plano salvador. Ele estava olhando para mim e para você antes mesmo de nascermos, antes mesmo de ouvirmos o Evangelho. E ele estava pensando justamente nisso, naqueles que ainda vão conhecer o Evangelho, nos nossos irmãos que ouviram, obedeceram e hoje estão dormindo, né? Só na minha família tem 2, meu avô e minha avó, graças a Deus, não, já com uma certa idade, ouviram o Evangelho. Minha avó, cerca de mais ou menos, fez 10 anos, agora mês passado que ela faleceu, cerca de quase 30 anos, ela se dedicou ao Senhor, né? Servindo, sendo fiel, dava dolorido aqui, dolorido ali, de manhã eu chegava recepcionada lá no hall do prédio, lá no centro, onde a gente congrega até hoje. E aí, vó, como é que a senhora está? Estou bem, meu filho, mas está doendo aqui a minha perna. Mas aonde que ela estava com a perna doída? Estando no prédio, na recepção do prédio, para adorar quem? Ao Senhor. Idosa e indo, porque ela sabia. Minhas últimas palavras, antes de ela falecer, ela ainda lúcida, eu disse, vó, no momento, né, a senhora está sentindo dor, está sofrendo, mas lembra que eu lhe falava quando era mais garoto? Vai chegar a hora em que a dor, o sofrimento, as lágrimas, elas vão acabar. E a senhora vai estar na presença de Deus sendo consolada, assim como o meu avô. E graças a Deus, há 10 anos, ela partiu. Eu fico triste, lembrando disso, quando eu prego, que eu olho para o lugar mais ou menos onde ela sentava, eu fico triste, como neto, fisicamente falando, mas como irmão dela em Cristo, eu fico feliz, porque eu sei que hoje ela está repousando ao lado do Senhor. E quantos de nós conhecem pessoas que já dormiram no Senhor? E a falta que muitas vezes eles nos fazem, mas o exemplo, o legado que eles deixaram, precisa nos motivar. E aí é um ponto que a gente precisa observar. Por quê? Porque eu e você, como discípulos de Jesus, não temos como barreira principal a morte, porque essa barreira Jesus já venceu. Nós precisamos persistir diante das nossas dificuldades para lutar por aquilo que Jesus já concedeu a mim
e a você. Então, quando ele fala isso no capítulo 9, ele expressa isso muito bem. Olha no capítulo 18 de Lucas ainda, só para a gente continuar aqui. Capítulo 18, versículo 32. Capítulo 18, versículo 32. 32 e 33, olha lá o que diz. Pois ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, cuspido, depois de o açoitarem, tirar-lhes-ão a vida, mas no terceiro dia ressuscitará. Se Deus promete, o que Deus faz? Deus, ele cumpre. Então, precisamos entender, como restaurados por Cristo, aquilo que Deus fala, ele cumpre. E o que a gente vê é justamente isso. E aí, um ponto que me chamou a atenção, versículo 8, diz assim: então se lembraram das suas palavras. A gente já pode começar a perceber que a ficha delas caiu. Elas começaram a entender, opa, então por causa disso que ele disse isso, ele estava olhando, ele estava nos alertando, ele estava mostrando que isso ia acontecer. E o que é que elas fizeram? Ponto. Entendemos. Não tem aquela folhinha que muitas vezes as professoras dão com ponto, aí vai 1, 2, 3, 4, vários pontinhos, e aí as crianças vão ligando até aparecer um desenho. Praticamente foi isso que aconteceu na mente daquelas mulheres. Os anjos foram falando, elas foram lembrando das palavras, aliás, elas foram lembradas pelos anjos, e o que aconteceu? Opa, agora eu lembrei, agora eu entendi, é isso de fato que ele estava falando. E aí é um ponto que a gente pode perceber. Então, voltando do túmulo, anunciaram, versículo 9, anunciaram estas coisas aos 11, e a todos os que com eles estavam. Significa, então, que os 11, eles não estavam sozinhos. Os 11 estavam acompanhados de quem? De outras pessoas. Eles estavam acompanhados de outras pessoas, como o próprio texto diz no versículo 8, né? Versículo 9. Anunciaram todas estas coisas aos 11 todos e a todos os mais que com eles estavam. Então, haviam outras pessoas. E, além dos 11, outras pessoas, ali, discípulos próximos, ouviram essa verdade. Antes de chegar lá, só para a gente refletir, eles aceitaram a palavra, eles ficaram alegres, eles julgaram. Será que eles já tinham o entendimento que essas mulheres tiveram? Não tiveram entendimento. Mas a gente vai ver já como é que Jesus vai tratar disso numa próxima aula. Mas olha só, versículo 10. Quem eram as mulheres? Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais, aí não descreve as outras, mas provavelmente essa Maria aqui, mãe de Tiago e José, a esposa de Zebedeu, como fala lá no contexto de Mateus. Não importa. O importante é que essas outras mulheres, além dessas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, elas confirmaram estas coisas a quem? Aos apóstolos. Aos apóstolos. Ou seja, nós vimos, nós fomos testemunhas. E, de fato, isso aconteceu. Isso foi dito dessa forma. E aí, a gente vai ver já a reação. Diga, irmão Azemar. Todos. Irmão Sandro, Diga. interessante que essas mulheres, elas tiveram assim, uma espécie de prêmio, né? Que Jesus deu para elas, e primeiro ver a situação que ocorreu, né? Como você bem falou aí, foi um espanto para todos, né? Porque ele poderia muito bem ressuscitar e não deixar marcas nenhuma, não é? Também estaria. Mas também aqui eu entendo que foi um prêmio que ele deu para essas mulheres em virtude do que ela teria feito por ele, não acompanhou todo esse tempo, e talvez ela seria aqui as pessoas que tinham mais fé e confiavam no Senhor, talvez até mais do que os apóstolos. Elas eram
tinham uma amizade muito assim, próxima ao Senhor. Inclusive, elas cuidavam bem de Jesus e tal, né? Então, com isso, talvez Jesus dê esse prêmio para elas primeiro ver esse fenômeno, né? O fenômeno da ressuscitar e tal, tudo isso. Porque ele poderia também ter dado a um dos apóstolos e tal, mas os apóstolos também eles estavam ainda meio em dúvida e tal, como elas. Mas, para mim, eu acredito que foi um prêmio que Jesus deu para elas em primeiro ver esse fenômeno da ressurreição, né? Eu acho que Um ponto que a gente pode ver, irmão Zema, pegando o gancho do seu comentário também, lá no versículo 1, ele diz, né, que elas foram no primeiro dia da semana, alta madrugada, ainda nem tinha amanhecido, era bem cedo, né? Lá em Mateus, em Marcos diz que era muito cedo, lá em Marcos, e Mateus diz que ao entrar do primeiro dia da semana, ou seja, elas estavam assim desejosas em justamente cuidar de quem? De Jesus. Não, mas ele está morto, ele não tem pressa, ele está morto. Não, elas desejavam oferecer o seu melhor, né? Você consegue visualizar isso? Elas estavam dispostas a oferecer a Jesus o seu melhor. E como o senhor comentou, irmão, a gente pode perceber que Deus ofereceu a elas o melhor. E qual foi? Elas terem o privilégio de ver, de contemplar, né, o poder, a vitória de Deus sobre a morte. E a promessa que nós temos através disso. E o mais, não só isso, mas ouvir da parte dos anjos que aquilo que Jesus havia predito em muitas situações, no próprio contexto de Lucas, aconteceu em detalhes, da forma como Jesus havia descrito. Aí elas vieram e entenderam. Tanto é que levaram isso para os apóstolos, para os 11, para as outras pessoas que estavam com eles. Mas aí a gente não pode julgá-los, né? Porque tem um momento certo que eles vão entender. Mas o que já me anima, né? O que já me anima é o que a gente vai ver aqui no versículo 11 e no início do versículo 12. Olha lá o que diz. Tais palavras lhes pareciam, na versão NVI, irmão Sejão diz loucura, isso me chamou a atenção, né? Na ARA diz que é delírio, na NVI é loucura, não é isso, irmão Sejão? Parecia, mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Isso, a palavra dela parecia loucura. Então, como se elas tivessem saído de si, né? E o juízo delas não estava no lugar. Não, peraí, vocês não estão falando coisa com coisa. Então, praticamente é desqualificando o testemunho delas. Mas, provavelmente, isso não mudou aquilo que elas viram. Isso não tirou o brilho da ação, do melhor de Deus que elas puderam contemplar. Já imaginou? A perspectiva de cuidar de alguém que havia sofrido, foi morto, foi sepultado de maneira, para eles, natural, e esse seria o fim. Ao chegar lá, a primeira barreira que elas pensavam estava aberta. Ok, abriram, mas o corpo vai estar lá. Chega dentro do sepulcro, cadê o corpo? Não tem corpo. Irmão Sandro, é só para complementar o meu raciocínio. É como se Jesus falou, olha, como prêmio, vocês vão ver, primeiramente, vocês são as primeiras a ver o fenômeno, não é? Isso. É como se você tivesse, por exemplo, no aniversário, você tem um bolo, você vai cortar um pedaço de bolo, você dá a primeira fatia para aquelas pessoas. Uma pessoa que você considera mais, não é? É mais ou menos fazendo isso aqui que Jesus... Isso. E aí eu estou trabalhando em cima dessa figura que o senhor usou do prêmio. E qual foi a característica disso que presenteou? Da forma que Deus deu esse presente? Ele ofereceu o melhor, né? Ele ofereceu o seu melhor. Elas puderam visualizar justamente a ação de quem? A ação de Deus através de Jesus. E aí você pode parar e pensar, peraí, Sandro, mas como é que a parte que mais te chamou a atenção no versículo 11 e no início do versículo 12? Porque todos aqui entendem que a maioria deles lá,
achavam que aquilo era palavra, né? Era loucura, ou seja, algo que não tinha sentido. Eles não acreditaram. Mas não era necessário que eles acreditassem nesse momento. Mas algo que me consola e com certeza também vai te animar, veja só quem foi que se levantou e correu para o sepulcro, no versículo 12. Todo mundo, assim, a maioria dizendo, não, é loucura, não acreditaram. Mas quem é que correu? Pedro. Pedro. Lembra lá quando a gente viu a parte quando Pedro ele tá lá, ele fala, né? Ele nega Jesus no capítulo 22, e aí quando diz no texto que ele ficou assim, ele chorou, versículo 62, 22, 62, ele chorou amargamente. Ali ele teve o último olhar de Jesus, né? Antes da cruz. E aí a gente pode ver que ele, aquela dor, aquele pesar, e quando ele chega lá, o que ele vê? Ele vê um túmulo vazio. Ele vê um túmulo vazio. E aí um ponto que me chama a atenção, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 7, quando Jesus, ele diz as seguintes palavras, né, diante de Pedro. Marcos, capítulo 16, versículo 7. Marcos 16, 7. Deixa eu só abrir aqui. Se você encontrar, pode ler para a gente. 16, 7. Jesus... Pode ler, desculpe. Mas ide dizeis a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Olha só. E aí a gente pode ver, no contexto de Lucas, a gente não vê o relato disso. Mas em Marcos, olha a preocupação de Deus em relação a quem? Em relação a Pedro. E aí as mulheres, ao relatarem, provavelmente falaram para todos. Provavelmente falaram isso na frente de Pedro. E aí o que Pedro pensou? Opa, ele lembra de mim, ele se preocupa comigo. E aí o que ele fez? Ele foi junto com os outros. Os outros poderiam ter olhado lá para ver se de fato procedia. Não seria assim algo errado da parte deles. Mas Pedro fez questão de ir. Pedro fez questão de ir. Lembra aquela exortação forte que Pedro recebe de Jesus lá em Mateus capítulo 16? Ele tinha acabado de dizer, e vós, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus diz para ele? Tu também és filho de Jonas, né? Simão Bar-Jonas. Por quê? Porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. E aí, logo depois, momentos depois, capítulo 16, lá no versículo 21, olha o que Jesus, aliás, o que Pedro diz mediante o relato de Jesus. Capítulo 16, lá no versículo 21, desse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E aí o Pedro, para pegar aquele 10, o que ele faz? Versículo 22. E Pedro chamou Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. E aí, quando ele chega lá no túmulo, o que aconteceu com aquilo que Jesus havia dito para ele? Aconteceu. Ele ressuscitou. Ele morreu, Pedro negou, ok, mas ele está vendo isso como uma oportunidade. E ele está vendo que aquele que falou, da mesma maneira que disse, olha, ao cantar do galo, tu me negarás 3 vezes, aconteceu? Ele disse que ele ia ressuscitar no terceiro dia. E o que foi que ele fez? Ele ressuscitou. E aí a gente pode perceber. E abaixando-se nada viu, versículo 12, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do quê? Do que havia acontecido. Olha só, isso foi marcante na vida de Pedro.
Isso foi tão marcante na vida de Pedro, irmãos, que eu, olhando para o contexto da escrita de Pedro, 2 versículos me chamaram a atenção. Se você quiser anotar, eu vou abrir lá em 1 Pedro, capítulo 1, lá no versículo 3. Capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 3. Olha lá o que diz. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Através do quê? Versículo 3. Através do quê? O homem, Pedro, a igreja, eu e você temos uma viva esperança. Mediante o quê? Mediante Ressurreição. a ressurreição de Jesus. Jesus Cristo. De Jesus Cristo. E essa ressurreição, ela tem com que finalidade? Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus, para vós outros. Olha só, esse evento mudou a vida de Pedro. E nós precisamos também ter a nossa vida transformada, guiada, justamente por isso. A ressurreição de Jesus, ela faz uma grande diferença. Por quê? Porque nós não servimos a um Deus morto. O senhorio dele não é passado, ultrapassado, de modo nenhum. É vivo, é contínuo e é eterno. Um outro trecho que também me chama a atenção, a partir do versículo 19, do capítulo 1 ainda, 1:19, diz assim: mas pelo precioso sangue como o de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de quem? Por amor de vós, e que por meio dele tendes fé em Deus. Por que precisamos ter fé em Deus? O qual ressuscitou dentre os mortos. E não só ressuscitou, mas deu glória, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam em quem? Em nós mesmos? No nosso trabalho? Nos nossos recursos financeiros? Não, estejam em Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus de promessas, mas é o Deus que ele cumpre aquilo que ele promete. Então, nós, como aqueles que vivem restaurados, que estamos restaurados no reino, que somos propagadores desse reino, precisamos estar com a nossa fé, a nossa esperança voltada em quem? Voltada para o Senhor, voltada para aquilo que ele faz e aquilo que ele fez e aquilo que ele ainda fará, para que eu e você continuemos propagando, pregando, vivendo uma vida restaurada para ele. Diga, irmão Azemar. Chamou atenção aqui no 1 Pedro que você falou, narrou, então que o sangue de Jesus já estava derramando antes mesmo da fundação do mundo, né? Já estava derramando antes da fundação do mundo, porque aqui no versículo 19, mas mesmo precioso sangue como cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido por efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, amor de vós. É isso mesmo? Isso, o Cristo, né? O enviado de Deus. Ele está fazendo a referência ao enviado, no caso Jesus, conhecido então, antes da fundação do mundo. Então, já estava, né, como já sabia todo o projeto, de tudo que ia acontecer, já estava derramando sangue mesmo antes da fundação do mundo. Né? Só para ficar claro, irmão Zema, lembra lá quando Deus está lançando o juízo sobre o Adão, sobre a mulher e sobre a serpente. Lá no versículo 14 e 15, ele diz para a relação à serpente, né? Que ele vai o quê? Suscitar o descendente para a mulher. E o que ele vai fazer? Ele vai pisar a cabeça de quem? Da serpente. E a serpente vai morder o calcanhar de quem? Da descendência da mulher. Ali a gente vem descrita a primeira profecia messiânica, ou seja, Jesus, né, ele já existe antes da fundação do mundo, ou seja, Jesus é Deus. Esse sangue que foi derramado não é qualquer sangue, é um sangue precioso, como de cordeiro, sem mácula e sem defeito, mostrando justamente o propósito de Deus sobre quem?
sobre as nossas vidas. Só para ficar claro. E obrigado, irmão. Mais alguém, algum comentário antes de a gente finalizar com a oração? Tranquilo? Alguém gostaria de compartilhar algo que não ficou claro também? Ok? Tranquilo, então. Só para registrar antes da oração final, na próxima quinta, a gente vai ter estudos nas duas últimas quintas. Na quinta que vem, eu precisei adiantar uma consulta para fazer um check-up que eu faço todos os anos. E aí, infelizmente, a vaga mais próxima, que eu já marquei um tempo atrás, ela caiu justamente na quinta. Então, nos dias que tem, infelizmente, não tem como eu poder desmarcar, senão leva mais tempo. Então, eu só pedi a compreensão dos irmãos. Então, próxima quinta, agora dia 11, né? Eu posso até depois ver com os irmãos, se os irmãos quiserem fazer um momento de oração, eu consigo, ou alguém quiser trazer a palavra, se voluntariar, a gente pode usar o mesmo, os irmãos podem usar o link, eu abro a sala, e aí deixo à disposição dos irmãos, né? Se caso quiserem fazer, ou trazer uma palavra que não seja de Lucas ou de outro texto, fica a critério, e uma palavra de oração, aí fica a critério dos irmãos. Aí eu deixo aberto, eu vou conversar com o Giovanni, e aí eu posso levar essa proposta caso os irmãos desejem, tá bom? Diga, irmão Sérgio. Só para completar o que tu disse, em Gênesis 1:26 diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso. Ou seja, Jesus já era pré-existente, né? A gente vê isso muito lá em próprio Apocalipse, tá bom? Então, só para reiterar, obrigado, irmão Sérgio, só para reiterar, então, próxima quinta-feira, a gente vai ter o estudo de Lucas, aí a gente retorna na quinta posterior. Então, a gente tem mais 2 estudos. A gente vai ter o Caminho de Emaús, né? Aquele que é bem longo, aí a gente tem no próximo estudo, e no último, quinta-feira, a gente vai ter o estudo finalizando o capítulo 24, e na primeira quinta-feira aqui no meu calendário, primeira quinta-feira de junho, a gente vai começar o estudo, a introdução do contexto teológico com Enio. Então, o Enio vai vir, vai trazer o contexto teológico, e aí a gente vai caminhar no livro de Atos do capítulo 1 até o capítulo 28, tá bom? Agradecer a Deus por mais essa quinta-feira, pelo privilégio que tivemos, de poder servir aos senhores, às irmãs, e, em primeiro lugar, servir a Deus. Para mim é um privilégio, o aprendizado. Eu aprendo, né? Um missionário aqui na década de 90 dizia, quando a gente serve a Deus, a gente aprende 2 vezes. A gente aprende quando se prepara, e a gente aprende quando ensina. Então, a gente tem essa honra, né, de poder buscar, ensinar, mas também se alimentar. Claro, e como diz em Tiago, também temos que ter muito cuidado, porque sobre aqueles que ensinam, existe um juízo maior. Por essa razão, em função do conhecimento e do cuidado. Agradecer aos irmãos, passar para o Neve para nos conduzir em oração. Muito obrigado, irmãos. Obrigada a você, Alessandro. Deus abençoe. Obrigado, irmã. Obrigado, Alessandro. Eu faço minhas as suas palavras, né? Meu estudo antecedeu ao seu. A gente estava também falando sobre caminhando, né? Caminhada com Deus, né? E é muito importante a gente perseverar nisso, né? É muito importante. Vamos estar orando, então. Se você tem algum pedido de oração, alguma necessidade, coloca no teu coração neste momento e vamos colocar isso diante de Deus. Eu quero colocar também 2 pessoas que são colegas meus que estão passando por situações de saúde bastante difícil e eles me pediram hoje em oração, que é o Anselmo e o Luiz. Então, eu vou estar orando também que Deus possa estar aliviando aí as dores, né? E estar restaurando a saúde deles aí o mais breve possível também. Vamos orar, então. Amado Deus, amado Pai, graças te damos, Pai, por este momento que o Senhor nos proporcionou, Pai, de podermos estar reunidos na Tua palavra, Senhor, aprendendo mais de Ti, Senhor, aprendendo da Tua vontade, aprendendo sobre o quão é importante para nós, Pai, estarmos junto de Ti, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra revelada a nós. Obrigado
porque podemos compartilhar dela. Obrigado porque aprendemos dela e ensinamos dela conforme a tua vontade. Senhor Deus, nos abençoe, nos guarde, nos proteja, fortaleça a nossa fé para que nós possamos continuar firmes nessa caminhada, porque nosso alvo é Jesus Cristo, Senhor. Nós queremos seguir o caminho que Ele nos propôs. Queremos servir ao Senhor, queremos estar na Tua glória, Pai. Essa é a vontade de todos nós, Pai, que amamos o Senhor. Que o Senhor possa nos dar uma ótima noite de sono, que nos prepare para um novo dia amanhã, que se assim for da sua vontade, Pai, que seja de acordo tudo com a tua vontade. Sabemos que a tua vontade é, sobretudo, muito maior que a nossa, Pai, porque a sua vontade é amor, é misericórdia. A sua vontade, Pai, é que o nosso espírito seja fortalecido. A sua vontade é que a nossa alma seja engrandecida da tua presença. Obrigado, Deus, por mais essa noite, por mais esses estudos, que todos possam sair daqui cheios da graça, da paz de Jesus Cristo. E nele oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. 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 Obrigado, Neves. Boa noite. Amém. Boa noite a todos. Amém. Boa noite. Seu Mido. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, amigo. Cadê a Anitta, Paulo? Oi, Jovina, boa noite. Boa noite, gente. Até a próxima. Simone, boa noite. Marilena, boa noite a todos. Tchau. Alessandra, te amo, meu irmão. Boa noite, Boa Marilena. noite, Lúcio. Boa noite, meu irmão. Valeu, Boa Paulo noite, Fernando. Sandro. Obrigada, Sandro. Boa noite, Neves. Boa noite, São Paulo. Boa noite.